1 Timóteo 1:18. Olha o que está escrito. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Qual é o último recurso para a vida do pecador? Porque já que a nossa proposta aqui é falar dos pecadores que se arrependem, que precisam se arrepender, o ponto é, o que Deus disse para a Nínive? Deus enviou o profeta para denunciar, vamos dizer, os pecados e disse que ia destruir a cidade. Quando o povo se arrependeu, Deus não fez o que iria fazer naquele tempo. Quando você observa Deus falando que vai destruir a terra, Deus demorou 120. Você sabe o que é 120 anos? Deus está usando os recursos, está levando nós para lugares, às vezes, funilados. Às vezes ficamos naquela sinuca de bico. E muitas das vezes ali é o ápice da misericórdia de Deus para conosco. O que nós não podemos perder é essa última chance, essa oportunidade. Himeneu é aquele que recebe também de Deus a oportunidade e depois começa a viver uma vida tola. Paulo entrega a Satanás. Mas acredito eu que Paulo até entrega a Satanás na perspectiva que a dor, ou o que vai ser promovido na vida de Himeneu e de tantos outros, fossem fazer eles se arrependerem. E aqui está o ponto que Paulo vai dizer bem interessante para Timóteo: permaneça no que você aprendeu e no que eu estou te ensinando, porque alguns naufragaram na fé. Então significa que quem está em pé pode cair. E aqui é a questão: combate firmados nela o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Significa que algumas pessoas que serviam a Deus estavam ali direitinho, se corromperam e foram se desviando pelo caminho. Ia fazer o quê? Já viu aquela pessoa que começa bem contigo, na texto vai, daqui a pouco tá servindo aos ídolos? É mais ou menos assim. Se desviam totalmente, vão fazer coisas horrendas. E aqui está o ponto, até onde que nós podemos ir em prol de ajudar essas pessoas. Porque nós não convencemos nosso filho a nada. Eu não consigo convencer minha mãe, minha filha, nem a Rosângela. É uma questão pessoal de cada um. Eu não consigo convencer, na verdade, ninguém. Na verdade, a minha missão é só compartilhar da palavra de Deus e deixar Deus fazer a obra na vida das pessoas. Mas o que a gente percebe é a nossa responsabilidade de manter a boa consciência, a fé não fingida, focando e ter cuidado para não cairmos, né? E quando Deus ainda permite que nós voltemos ao caminho, isso é o ápice da misericórdia de Deus. Então, por isso que eu sempre digo, às vezes a maldição é bênção. Em alguns casos, não em todos. Em alguns casos é uma forma material do homem sentir que ele está no caminho errado. Às vezes a pessoa ela tem que entender as formas de Deus falar, porque Deus fala de várias maneiras. Existem situações que Deus fala sem falar. Por incrível que pareça, a circunstância pode ser Deus estar falando conosco que aquilo ali não está bem. E às vezes Ele nos coloca numa situação para que a gente possa se arrepender. E quando isso acontece é porque Deus te ama demais. E Ele quer que você mude. Eu não sei a situação de você. Eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus, Ele sabe e tem o domínio de todas as coisas. E que Ele possa nos iluminar para que possamos olhar os sinais de Deus. Porque Deus dá sinal à raça humana.